assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Você sabia que o seu empregador não pode dizer em quem você deve votar? E mais, ele não pode ameaçar você de demissão, nem prometer um benefício, pressionar ou constranger você por causa da sua escolha política. Isso tem nome: assédio eleitoral. Eu sou a doutora Viviane Aparecida, advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E neste vídeo eu vou explicar o que é assédio eleitoral, o que a empresa pode e aquilo que ela não pode fazer, e principalmente o que você deve fazer se passar por essa situação. O que é assédio eleitoral? Assédio eleitoral, ele acontece quando alguém utiliza uma posição de poder, especialmente dentro da empresa, na relação de trabalho, para tentar influenciar ou controlar a escolha política ou voto do empregado. Por exemplo, se esse candidato ganhar, a empresa vai fechar. Se você votar nesse candidato, pode perder o emprego. Quero que todos aqui façam uma postagem apoiando determinado candidato. Quem não participar da campanha não terá aquela promoção. Ou até situações mais sutis, como humilhar, perseguir o empregado porque ele declarou o apoio a um determinado candidato diferente daquele que foi defendido pelo patrão. O problema não é simplesmente falar sobre política. O problema é transformar a relação de trabalho em um instrumento de pressão sobre a liberdade da escolha do trabalhador. O voto é livre e secreto e ninguém precisa revelar em quem votou. O que a empresa pode e o que não pode fazer. Vamos deixar bem claro uma coisa. A empresa ela pode estabelecer regras para evitar campanha eleitoral dentro do expediente, principalmente para preservar o ambiente de trabalho e o cumprimento das atividades. O empregado também não pode utilizar os recursos da empresa de maneira indevida ou descumprir alguma regra legítima que é aplicável a todas as pessoas. Mas uma coisa é estabelecer uma regra geral de funcionamento no ambiente de trabalho. Outra coisa completamente diferente é o empregador dizer: você precisa votar em fulano. Ou ainda, se o candidato que eu apoio perder, vou mandar funcionários embora. Ou pior, quero que vocês gravem um vídeo apoiando este candidato. Isso pode caracterizar assédio eleitoral. E atenção, a prática pode ocorrer não apenas presencialmente, ela pode acontecer em grupos de WhatsApp, reuniões, redes sociais, treinamentos, eventos da empresa ou outras situações também relacionadas com o trabalho. Sofri assédio eleitoral. O que eu faço? Primeiro, não apague provas. Guarde mensagens de WhatsApp, e-mails, áudios, vídeos, fotografias, comunicados e qualquer documento relacionado à situação. Se houver testemunhas, anote quem estava presente, a data, o horário, o local e exatamente o que aconteceu. Se a empresa fez uma reunião, por exemplo, registre quem participou e procure preservar qualquer documento ou mensagem relacionada. Outra orientação muito importante: não provoque uma situação apenas para conseguir uma prova. Se você já está sofrendo o assédio, preserve aquilo naturalmente. Também é possível procurar orientação jurídica e realizar denúncia aos órgãos competentes, inclusive ao Ministério Público do Trabalho. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informa que as denúncias
podem ser encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho e, conforme o caso, chegar ao Ministério Público Eleitoral para apuração. E eu posso pedir rescisão indireta? Essa é uma pergunta muito importante. Pode existir a possibilidade de rescisão indireta? Sim. A rescisão indireta acontece quando o patrão, o empregador, pratica uma falta grave que torna insustentável a continuidade da relação de emprego. E o assédio eleitoral, dependendo da gravidade dos fatos, da conduta praticada e das provas existentes, pode sim configurar a falta grave do empregador e fundamentar um pedido de rescisão indireta. Mas atenção! Não significa que toda situação automaticamente gera a rescisão indireta. É necessário analisar o caso concreto. Por isso, eu não recomendo que o trabalhador simplesmente peça demissão porque sofreu uma situação de assédio eleitoral. Antes disso, procure orientação jurídica para avaliar as provas e a melhor estratégia para que a gente possa trabalhar. E quais as consequências para a empresa? As consequências, elas podem ultrapassar a esfera trabalhista. Dependendo do que a empresa fez, nós podemos ter consequências trabalhistas, civis, eleitorais e criminais. Na esfera trabalhista, pode haver o quê? Um pedido de indenização de danos morais e outras medidas contra o empregador, como o Ministério Público do Trabalho. Também pode existir consequências coletivas quando a prática vai atingir vários trabalhadores. Na esfera eleitoral, a conduta pode ser investigada como um crime de coação eleitoral e também pode caracterizar o abuso de poder econômico conforme o caso. O Ministério Público Federal reforçou para que as eleições de 2026 que o assédio eleitoral pode gerar consequências nas esferas criminal, civil, eleitoral e trabalhista. E o empregado, ele pode ser punido por causa da sua escolha política? Não. O empregado não pode ser punido, nem discriminado, nem ameaçado, simplesmente porque vota ou apoia um determinado candidato. Mas isso também não significa que o trabalhador possa fazer qualquer coisa dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, se existe uma regra legítima, geral, proibindo manifestações de campanha durante o expediente, ela pode ser aplicada a todos os empregados de maneira uniforme. O que a empresa não pode fazer é utilizar essa regra como pretexto para perseguir alguém, especificamente por sua orientação política. Ou seja, regra de organização do trabalho é uma coisa, retaliação pela escolha política do trabalhador é outra completamente diferente. E como que a empresa ela pode evitar o assédio eleitoral? Para as empresas, a melhor estratégia é sempre o quê? A prevenção. Primeiro, deixar claro que a escolha política de cada trabalhador deve ser respeitada. Segundo, orientar gestores e lideranças para que não utilizem a posição hierárquica para pressionar os empregados. Terceiro, não misturar as reuniões de trabalho com campanha eleitoral. Quarto, não prometer benefícios, promoções, folgas, vantagens em troca de apoio político. E, principalmente, criar um ambiente que o trabalhador saiba que ele pode exercer a sua liberdade política sem medo de perder o emprego ou sem medo de sofrer algum tipo de retaliação. Então, se você é trabalhador, lembre, seu chefe não é dono do seu voto. Seu voto é seu.
E se você é empregador, lembre-se, a empresa não é espaço para constranger o trabalhador por sua escolha política. A democracia também precisa ser respeitada dentro das relações de trabalho. Se você sofreu ou está sofrendo algum tipo de pressão política no ambiente de trabalho, não tome uma decisão precipitada. Procure orientação jurídica, preserve as provas e analise o seu caso concreto. E se esse conteúdo ele foi útil para você, compartilha com alguém que precisa saber disso. E aqui no canal eu vou continuar trazendo informação jurídica de forma simples, objetiva, para ajudar você a conhecer e a defender os seus direitos. Até o próximo vídeo!